Olá, meus amados irmãos, paz seja com todos. Estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal. Eita Glória, vamos alimentar a alma. Que bênção ter vocês conosco em mais um vídeo do nosso canal. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, amém? Hoje o tema da nossa mensagem vai ser as bem-aventuranças. É uma mensagem linda e tremenda que vem da parte de Deus para a sua vida, amém? Então fique ligadinho em nome de Jesus. Bom, meus amados irmãos, vamos meditar na Palavra de Deus. Convido a você a abrir comigo o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículo 1 e também o versículo de número 2. Diz assim as Sagradas Escrituras: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Ele passou a ensinar-lhes, dizendo: Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi enviado pelo seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, para uma grande missão aqui na terra, pregar o Evangelho. Então Jesus Cristo, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, após ter sido tentado por Satanás e vencido a tentação, ele então começa a fazer a obra missionária aqui nessa terra, curando os enfermos, operando milagres, sinais e prodígios e maravilhas. E também nos ensinando. E aqui em Mateus capítulo 5, ele vendo a multidão que o seguia, ele subiu ao monte e os seus discípulos, aproximando-se, se assentaram e começaram a ouvir as bem-aventuranças que Jesus estava ensinando. Irmãos, bem-aventurança, fale dos bem-aventurados. E o que é ser bem-aventurados? É ser mais do que feliz, é ter uma alegria dobrada. Então todos nós que nos encaixamos, todos nós que estamos qualificados aqui nessas bem-aventuranças, nós teremos uma felicidade dobrada na presença de Deus. E ele começa a nos ensinar, dizendo no versículo número 3, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Meus irmãos, nós devemos buscar ter uma vida totalmente dependência de Deus. A pobreza espiritual aqui é você depender de Deus. Não é você ser pobre, miserável. Não, é você ter a sua vida totalmente dependente de Deus. Porque nós somos um vaso, meus irmãos. E como um vaso de barro, nós precisamos ser moldados e lapidados pelo nosso oleiro. E esse barro só vai ter valor com a presença do óleo, do Espírito Santo, que é a nossa maior riqueza. No livro na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos 2 Coríntios, no capítulo de número 4, versículo número 7, vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a riqueza espiritual, ela vem de Deus para aqueles que são pobres de espírito. Versículo número 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quantas humilhações, né, meus irmãos? Quantas frustrações. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele recolhe as nossas lágrimas. Ele abençoa aqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Aqueles que choram aqui, meus irmãos, é aquela pessoa que tem um coração quebrantado diante de Deus. O salmista, no capítulo 51, versículo 17, vai dizer que coração contrito e quebrantado o Senhor jamais vai desprezar. Também, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo número 4, vai dizer: Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então aqueles que choram na presença de Deus, eles serão consolados. No versículo de número 5, bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão a terra. Irmãos, ser manso é ser uma pessoa equilibrada, é ser uma pessoa tranquila, é ser uma ovelha que ouve a voz do seu pastor. O bode, ao contrário, ele não é um animal manso, mas é um animal rebelde. Mas aqueles que são mansos, aqueles que são ovelhas, aqueles que são obedientes à palavra de Deus, esses
herdarão o reino de Deus, meus irmãos. Aleluias. No versículo de número 6 vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, sede e fome de justiça aqui é nós termos sede da salvação, fome da salvação. É nos alegrarmos da salvação da nossa família. Porque o Deus que nós servimos é a nossa justiça, é Ele que nos justifica. João, capítulo número 7, versículo número 37, vai dizer assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo número 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Essa deve ser a nossa sede, nossa fome, a presença de Jesus. Continuando aqui, meus irmãos, no versículo de número 7, vai dizer que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Meus irmãos, misericórdia, o que é misericórdia? É você se colocar no lugar daquela pessoa que precisa do seu perdão, do seu amor. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo número 18, tem uma história a partir do versículo de número 23 até o versículo de número 35, vai dizer sobre a parábola do servo mau. Esta parábola vai dizer que o seu senhor estava cobrando dele uma dívida, e como esse servo não tinha como pagar essa dívida, o seu senhor pediu para que ele fosse vendido, a sua esposa e seus filhos, para que pudesse quitar a dívida. Então aquele servo pediu misericórdia, compaixão, prostou diante dele e pediu misericórdia. Então a palavra de Deus vai nos dizer que aquele senhor, ele perdoou a dívida, aleluia, daquele servo, ou seja, usou de misericórdia. Só que esse servo depois foi cobrar uma dívida do seu conservo, de uma pessoa que também o devia. E esse conservo também pediu misericórdia, porque ele não tinha como pagar a dívida. Só que esse servo que lá atrás tinha alcançado misericórdia, disse para aquele que devia para ele que não perdoaria e que ele ficaria preso até que sua dívida fosse quitada com ele. Aquele senhor, sabendo disso, ficou indignado, dizendo, no versículo de número 33, vai dizer: não devias igualmente ter demonstrado compaixão do teu companheiro, assim como tive misericórdia de ti? Ou seja, meus irmãos, aquele homem não perdoou a dívida daquele outro que devia a ele, e o seu Senhor tinha o perdoado. Final das contas, a palavra de Deus vai dizer que assim será o reino de Deus. No versículo número 35 vai dizer: assim vos fará também meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão. Seja misericordioso e você vai alcançar a misericórdia. Aleluia. Versículo número 8, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que lindo, irmão, meus amados irmãos, é ter um coração puro, um coração limpo, um coração, aleluias, onde há a santificação. Em Hebreus 12:14 vai dizer, meus irmãos: segui a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Então, a santificação nos aproxima de Deus, é ter um coração puro. Aleluias. Glória a Deus. Versículo de número 9, meus irmãos: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, sabe aquela pessoa que quando chega aquela situação, ela se acalma, aquele problema se resolve? São os pacificadores. Aleluias. Glória a Deus. Ou seja, aqueles que são pacificadores são aqueles que promovem a paz, aqueles que se comportam como filhos de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que maravilha, meus irmãos. Aleluias. É esta paz que o pacificador busca, se comporta, a paz que excede todo o entendimento.
Então esta paz que o Senhor tem para nós, meus irmãos, e esta paz faz de um homem e de uma mulher uma pessoa pacífica, uma pessoa que promove a paz. Glória a Deus. Versículo número 10, meus irmãos, vai dizer que bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Versículo número 11, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Amados irmãos, muitas vezes nós ficamos tristes quando nós somos perseguidos, caluniados, injuriados, aleluias. Mas aqui a palavra de Deus vai dizer o contrário, que nós devemos ficar felizes com essa perseguição, porque o próprio Jesus, ele foi perseguido, aleluias. E nós também, que pregamos a palavra de Deus, também somos perseguidos. Olha o que fala a carta de Paulo ao Timóteo, no segundo carta de Paulo ao Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 12. Glória a Deus, vai dizer assim a palavra do Senhor. Ora, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, meus irmãos, quando nós estamos andando no caminho de Jesus, quando nós estamos obedecendo o Evangelho de Jesus, nós seremos perseguidos. Quem está em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. Aleluias. E nós devemos ficar felizes por essa perseguição. No livro de Romanos, capítulo número 8, versículo número 35, vai dizer assim, meus irmãos, aleluias. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aleluias. Quem vai nos separar do amor de Deus, irmãos? A perseguição? Não. A perseguição vai mostrar que nós estamos incomodando por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então se sente feliz, se sente uma pessoa com uma felicidade dobrada quando você estiver sendo perseguido por causa do amor de Jesus. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Essas são as bem-aventuranças que nós devemos então viver esta palavra na nossa vida, para que possamos então ter o passaporte carimbado para morar com o Senhor nos céus para todo sempre. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos se puder, coloca a sua mão assim no seu coração e receba a oração da fé. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por esses ensinamentos das bem-aventuranças de Mateus capítulo número 5. Que possamos, Pai, verdadeiramente, ó Pai, cumprir a Sua palavra na nossa vida, que possamos ser pobres de espírito, que possamos ser mansos, que possamos, ó Pai, ter um coração puro, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ser misericordiosos, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ter sede e fome de justiça, que possamos ser pacificadores, ó Pai, que possamos, ó Pai, nos alegrar quando formos perseguidos, ó Pai, por amor de Jesus, e que por isso a gente possa, Deus, ser bem-aventurado, ter felicidade dobrada na nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Quero agradecer a vocês que acompanhou conosco aí mais um vídeo do nosso canal. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Em nome de Jesus, que vocês sejam bem-aventurados. Amém? Por gentileza, eu convido a você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever. Você possa também estar dando like. Isso faz crescer este canal para a glória de Jesus. Também compartilha, comenta. Toca aí no sininho de notificação. Todo sábado nós estamos aí postando vídeos da palavra de Deus. Em nome de Jesus. E que Deus possa abençoar a sua vida com toda a sorte e bênção. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu estou daqui e você daí dizendo assim: eita glória!